Isso, agora começou de novo. E aí, nessa pirâmide, a gente vai subindo, né, para os estudos de caso, para os estudos randomizados e controlados, até chegar nas revisões sistemáticas com meta-análise. Então, parece que virou moda a gente se situar dentro de uma revisão sistemática com meta-análise. Só que muitas vezes você seleciona 30 mil artigos e acaba funilando para avaliar 6 ou 8 artigos. E mesmo assim, esses 6 ou 8 eles precisam ser escrutinados. Eu preciso esmiuçar esses artigos para ver se eu não encontro furos metodológicos muito grandes. Então vejam que nem as revisões sistemáticas com meta-análise são totalmente confiáveis, porque nós temos aí um problema muito sério, principalmente com o viés de publicação. Então, nós temos aí uma heterogeneidade entre os estudos, populações diferentes, resultados diferentes, diferentes metodologias, né? E como eu já falei, um resultado que nós conseguimos com adultos é diferente com crianças, é diferente com idosos, o idoso doente, o idoso saudável, e nós não conseguimos controlar todas essas variáveis e muitas vezes alguns estudos iniciais feitos com uma metodologia fraca leva os outros a acompanharem os erros de design do estudo. Né? E tem uma frase muito famosa de um grande pesquisador, que foi o Archibald Vivian Hill, que ganhou o prêmio Nobel em 1920 de Medicina e Fisiologia, e numa palestra histórica que ele proferiu em 1960, e lotado, né? Todo mundo queria escutar um prêmio Nobel palestrando, e ele começa a palestra dele falando exatamente isso, né? Que não existe nenhum estudo perfeito, nem o dele, nem o de ninguém. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar todas as variáveis. E hoje nós temos aquela síndrome do último artigo, né? Só que muitas vezes você lê o último artigo, mas você não tem o conhecimento de base do livro-texto. Então, né, a coisa não funciona como deveria. Nós temos aqui um consensus statement que foi encomendado pelo Comitê Olímpico Internacional sobre suplementação esportiva, né, suplementação nutricional para os atletas de elite, né, de alto desempenho. E mesmo assim, eles colocam que esses suplementos, né, alguns suplementos, eles devem ser usados quando necessários, apropriadamente, depois de um estudo que é feito com a população do esporte específico, e isso é uma decisão do profissional com competência legal, que é ou nutricionista, ou nutrólogo, ou médico do esporte. Porém, tem que ser uma tomada de decisão bem assertiva, porque às vezes pode comprometer o desempenho do atleta. Falando especificamente aqui da creatina, a creatina ela foi descoberta em 1832 por um químico francês chamado Michel Eugène Chevreul. Ele tem o nome dele gravado na Torre Eiffel, lá em Paris, porque não só a creatina, mas ele também descobriu a margarina. Ele recebeu uma encomenda de Napoleão Bonaparte, que queria um tipo de alimento que fosse um pouco mais gorduroso, que desse mais sustância para os soldados, e ele então cria a margarina e também descobre a creatina e comunica ao mundo que essa substância foi encontrada na carne. Mas como que isso aconteceu? Um pouquinho mais depois, um pesquisador alemão chamado Justus von Liebig, ele confirma que essa substância era encontrada nos extratos de carne de mamíferos, principalmente das raposas. Então, sempre há muito tempo, né, há muitos séculos, que tem aqueles jogos de caça-raposa, onde os lordes vão a cavalo com os cães e vão tentar capturar as raposas. E haviam as raposas que ficavam no cativeiro e as raposas que participavam desse jogo. E eles compararam, então, por extratos, né, desses animais, que aquelas raposas que sprintavam, fugindo dos cães e dos cavalos, elas tinham uma quantidade 10 vezes maior de creatina no tecido muscular do que aquelas que ficavam no cativeiro. Né? E aí, os estudos da creatina começam a evoluir
Mais para frente, outros pesquisadores, como Hentz e Pettenkofer, eles descobrem uma substância especificamente na urina e aí eles confirmam ser a creatinina, ou seja, toda aquela creatina que é adquirida, que é produzida, ela é excretada pela urina na forma de creatinina. E uma situação interessante é que é a única reação que acontece no organismo sem enzima, né? Então, essa conversão da creatina em creatinina, ela não é uma reação enzimática. Essas determinações, elas começam já no finalzinho do século XIX e as determinações tanto da creatinina e da creatinina começam a evoluir e aí se descobre a fosforilcreatina, ou creatina fosfato, como muitos chamam, e com a descoberta do grupo fosforilcreatina se descobre também uma enzima específica da classe quinase, que é uma fosforilase, que tem a função de fosforilar o substrato. Então, é muito interessante que vocês conheçam a família dessas enzimas, várias enzimas, isomerases, quinases, mutases, né? Porque elas fazem parte do metabolismo. E uma frase que eu sempre costumo dizer para os meus alunos: quem não entende o metabolismo, não entende o exercício e não entende a nutrição, né? E aí, essa enzima específica, que ficou conhecida como creatina quinase, se tornou muito famosa no meio esportivo, erroneamente, e principalmente ah, por volta a uns 30 anos, começou a se especular que essa enzima muito ativa, a CK, né, ou CPK, como gostam de chamar, ela poderia induzir uma especulação de fadiga, de dano muscular, alguma coisa assim. Mas isso é um erro muito grande, porque quando você faz exercício físico, a tendência dela é aumentar. Quando você tem um infarto do miocárdio, a tendência é aumentar. E o problema não é o quanto ela aumenta, mas sim quanto tempo ela permanece elevada. Então, se você tem uma flutuação, um sobe e desce, ele é perfeitamente normal com os dias de treino, os dias de intervalo e principalmente se você faz suplementação com creatina. Então, é muito comum as pessoas que suplementam com creatina, quando fazem o clearance de creatinina, ela acusa alta. E muitos médicos, às vezes desinformados, eles apontam isso como um problema. E, na verdade, não é um problema, né? E aí, nós temos essa reação clássica, que é a fosforilação da creatina e da própria creatina fosfato, numa tentativa de você restabelecer os níveis ou as concentrações de ATP circulantes no organismo. Então, nós temos aqui a primeira monografia que foi publicada no mundo por esse pesquisador canadense chamado Andrew Hunter. Ele era pesquisador lá da University of Toronto e eu estudo creatina há mais de 30 anos, foi objeto de estudo do meu mestrado, do meu doutorado, do meu pós-doutorado. E na época eu entrei em contato, na época nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos iPhone, não tínhamos nada, era só via e-mail ou então carta, né? E eu entrei em contato com essa pesquisadora, essa senhora que está aqui em tela, chamada Marian Packman. Não sei se é viva ainda, provavelmente já tenha falecido. E eu pedi para ela, então, que ela me fornecesse essa monografia. E ela ainda me perguntou por que eu tinha tanto interesse, né? Falei que eu estava estudando sobre o metabolismo da creatina. E ela mandou, então, os alunos de doutorado, ali do departamento, que fizessem essa conversão da monografia de uma forma. Na época ainda não era um PDF, e ela me enviou isso por e-mail, né? Então eu tive acesso a esse primeiro documento que foi publicado. E aqui a gente tem uma situação muito interessante que vai levar os dois universos da creatina, tanto para a área do esporte, do exercício, como para a área da doença, né? Principalmente doenças neurodegenerativas. E o problema acontece por quê? Porque nós temos aí alguns tecidos que são desprovidos ou têm muito pouca atividade das substâncias e das enzimas, né?
Então, nós temos aí alguns tecidos, como o fígado, como o músculo esquelético, o músculo cardíaco, o cérebro, a retina, o tecido da retina, espermatozoides, vários tecidos, que eles têm uma flutuabilidade distinta entre uns e outros. E uma situação aqui bem interessante, eu peço que vocês agora prestem atenção nessas duas enzimas que eu vou citar. A primeira é a N-guanidinoacetato metiltransferase, que é conhecida como GAMPT, e a outra é a L-arginina glicina amidinotransferase, que é conhecida como AGAT. São duas enzimas-chave no metabolismo da creatina em todos os tecidos. Então, nós sabemos que quase 95% dessa creatina ela é encontrada dentro do músculo, né, dentro da célula muscular. E o músculo, ele praticamente não consegue sintetizar a creatina. Então, essa creatina é sintetizada em outros órgãos, e aí ela precisa permear a membrana. Nós temos transportadores de proteínas que fazem esse transporte. Na verdade, muita gente erra ao comentar que a creatina é uma proteína, na verdade, não é. A creatina é um tripeptídeo, ela é constituída por três aminoácidos. E nós temos na membrana celular proteínas específicas, tanto para o transporte de peptídeos, que são os aminoácidos isolados, para os dipeptídeos e, finalmente, para os tripeptídeos. Numa competição, né, de entrada na célula, nós temos os tripeptídeos entrando em primeiro lugar em relação à velocidade de entrada, os dipeptídeos em segundo lugar e, por último, os aminoácidos, né? Então vejam que quando a gente fala em suplementação isolada de aminoácido, a coisa é um pouco complicada, não é tão simples assim. E então nós temos níveis mais altos de creatina e creatina fosfato lá no músculo esquelético, no coração. Entretanto, nós temos alguns tecidos, exclusivamente o tecido hematoencefálico, com níveis muito baixos e alguns locais totalmente desprovidos, tanto da atividade da enzima como das proteínas que transportam a creatina para esses tecidos. Então, nós temos aí a síntese endógena da creatina, que é constituída por três aminoácidos, a glicina, a arginina e a metionina. Ela sofre uma metilação ali. E nós temos, então, o fígado e a suprarrenal produzindo por volta de 1 grama por dia. Somado com aquilo que você consegue retirar, né, da alimentação por via exógena, principalmente por alimentos de origem animal, tanto a carne suína, bovina, como os peixes, nós também conseguimos endogenamente captar ali por volta de 1 grama. Então, nós temos uma produção diária por volta, não é exatamente, mas é por volta de 2 gramas, que ainda é muito pouco para fazer com que você tenha os benefícios, né, desse aumento de creatina na célula. Então, teoricamente, a hipótese é que essa creatina, ela entra na célula, ela recebe imediatamente um fosfato inorgânico, ela se converte em creatina fosfato, e aí sim, nós temos a reação que é mediada por uma quinase, uma fosforilase, e esse fosfato inorgânico, então, ele vai fazer com que essa reação forme creatina mais fosfato inorgânico, e esse fosfato inorgânico, então, fosforila o substrato. E também pode ser que essa reação faça o turnover do ATP. Uma vez que eu gastei, né, degradei o ATP, eu produzo ADP. Então, essa tentativa de regeneração é feita pela degradação da creatina fosfato, aonde esse fosfato liberado se acopla ao ADP e nós ressintetizamos o ATP novamente. Não consegui ligar. Tem gente com o fone aberto. Esse doce eu comprei para vocês. Isso, obrigado. Então, nós temos aqui essa reação, que eu já comentei com vocês, essa excreção constante de 24 horas, né, de um dia para o outro, de creatinina, ela é proporcional à sua massa muscular. Então, lembrando que essa é a única reação que nós não temos a participação de uma enzima,
Então, vai aumentando o conteúdo de creatina, vai aumentando o conteúdo de creatinina que é excretado pela urina. A pergunta recorrente é quem é que pode usar ou deve usar a suplementação com creatina? Então, nós temos os indivíduos que fazem exercício de alta intensidade, curta duração, principalmente intermitente, e que têm o tempo curto de recuperação. Porque, na verdade, não é a creatina que deixa você mais forte, não é a creatina que aumenta a sua massa magra. Quem faz isso é o treino, é o exercício. O problema é que, quando você tem essas concentrações elevadas, você consegue regenerar essa energia de uma maneira mais rápida. Então, os intervalos entre uma sessão de exercício ou uma sessão de treino, eles acabam encurtando e você acaba treinando mais, produzindo mais trabalho, e isso, com isso, o músculo ele se desenvolve tanto como uma capacidade funcional, como também a capacidade plástica que ele tem de se hipertrofiar, mas decorrente do exercício, né? A creatina ela apenas te dá uma ajuda, mas quem é o causador de tudo isso é o próprio treinamento, né? Ou de força, ou de hipertrofia, ou, né, de endurance também, a creatina também funciona nesse sentido. Essa suplementação, ela fica famosa a partir da década de 1990, principalmente quando um corredor jamaicano, radicado no Reino Unido, chamado Linford Christie, ele ganha a medalha de ouro nos 100 metros, que é a prova mais cara e mais esperada dos Jogos Olímpicos de Verão. Lembrando que nós temos os Jogos de Verão, os Jogos de Inverno, né? E nos Jogos de Verão nós temos essas provas do atletismo, e a prova dos 100 metros é uma das mais cobiçadas e aonde se coloca mais dinheiro também. Então, esse corredor, ele havia chegado ah, em terceiro lugar na Olimpíada anterior à de Barcelona. Naquela Olimpíada que aconteceu em Seul, o primeiro colocado, Ben Johnson, foi pego com esteroide anabólico androgênico, o estanozolol, né, que ó, muitos conhecem aí, e foi desclassificado. Então, esse rapaz avançou uma, uma classificação à frente, e depois de 4 anos, perceberam que a massa muscular dele aumentou muito, e ele veio a ganhar, então, os 100 metros, só que ele declarou para o mundo que o que fez, o que o ajudou no treinamento, e principalmente a aumentar essa massa magra, foi uma substância chamada creatina. E aí o mundo inteiro começou a consumir creatina, né? Nós temos um artigo muito interessante que logo após as Olimpíadas de Barcelona, houve um consumo de mais de 4 toneladas de pó de creatina no planeta Terra, né? Tanto a fama que esse rapaz conseguiu. Entretanto, como a mentira tem perna curta, 2 anos depois ele cai no exame antidoping, ele é pego com uma outra substância anabólica chamada de nandrolona, né? O pessoal conhece bem o que é o decanoato de nandrolona. E aí a história que ele contou da creatina foi por água abaixo, né? Vocês estão vendo aqui, deixa eu só pegar aqui a ponteirinha laser, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse rapaz chegando em terceiro lugar em Seul. Esse aqui é o Ben Johnson, que foi pego pelo antidoping. Esse aqui, o Carl Lewis, chegou em segundo, então ele avança para o primeiro. Esse aqui avança para o segundo. E aqui, de camisetinha amarela, é um corredor brasileiro chamado Robson Caetano, né, que também avançou uma colocação. Mas, na verdade, toda essa massa muscular aqui avantajada que o corredor adquiriu em 4 anos foi devido ao uso do decanoato de nandrolona, né? Então, ele foi banido do esporte por causa disso. E nós temos um certo pioneirismo aqui no Brasil com publicação, investigação com creatina, e nós fomos os primeiros a descobrir que a creatina, além de todos esses benefícios que ela causa, né, ela também é uma substância tamponante, né? Isso foi uma descoberta nossa, e também é uma substância que tem um poder antioxidante. Esse trabalho aqui
nós publicamos na época na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. É um arrependimento que eu tenho muito grande de não ter publicado numa revista internacional, porque foi o primeiro artigo publicado no mundo mostrando isso, né? Que ela tem um poder antioxidante. E nós fizemos isso com uma tecnologia bem interessante, que foi a quimiluminescência urinária, onde a gente pega a emissão de fótons na urina, e quanto mais fótons emitidos, maior é o estresse oxidativo. Então, os indivíduos que fizeram a suplementação tiveram uma diminuição dessa emissão de fótons, o que mostrou uma atividade antioxidante. E também usamos o malondialdeído plasmático, que é um marcador sanguíneo também de estresse oxidativo. E aí, nós dosamos aí várias proteínas, como a a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, que são proteínas também indicadoras de estresse oxidativo. E nós usamos aí vários grupos de estudo, né, para testar isso. Dentro desses grupos, nós tínhamos pessoas sedentárias, nós tínhamos maratonistas, corredores de 400 metros, jogadores de futebol e o pessoal que treinava força no esporte, e o pessoal da academia também, né? E com todos esses grupos, nós verificamos que tanto a emissão de fótons como a dosagem de malondialdeído, elas diminuíram. Então, a creatina, ela serviu como uma substância antioxidante, ou seja, ela combateu a produção do estresse oxidativo, ou vulgarmente falando, dos radicais livres. Depois nós começamos a pesquisar a creatina com relação a modificações antropométricas e força, né? Esse artigo aqui foi bem interessante, onde a gente viu modificações na força máxima e de variáveis antropométricas em universitários treinados que foram submetidos ao treinamento de força, especificamente durante 8 semanas, em quase todos os exercícios que vocês usam na academia quando vão treinar musculação. Então, a gente tem dados no supino reto, no supino inclinado, na rosca direta, no desenvolvimento, no agachamento, na elevação lateral, todos os exercícios nós fizemos, mas separamos alguns específicos para publicação e mostrar o dado. Aqui é um outro artigo que a gente publicou. Essa era uma revista bem bacana, que era a revista de nutrição lá de Campinas, né? E a gente então comunica a creatina como auxílio ergogênico, né? Auxílio ergogênico quer dizer, ela pode ajudar no desempenho físico, mas também com um potencial antioxidante, que a gente mostrou naquele artigo ali anterior. E aí, qual é a explicação disso? Então, ela pode ter uma ação indireta, como tampão energético, né? Principalmente pelo aumento tecidual de fosfocreatina, que vai fazer uma menor produção de metabólitos que acontecem no ciclo de Lowenstein, conhecido como ciclo das purinas e pirimidinas. E isso por quê? Porque nós vimos, nós dosamos isso, né, temos dados, que houve uma diminuição da formação de hipoxantina. Então, esse ciclo das purinas ele termina na produção de ácido úrico ou urato, e principalmente por a gente inibir a ação de uma enzima chamada xantina oxidase. E com isso, a diminuição das espécies reativas de oxigênio, como a, a diminuição da produção de superóxido, peróxido de hidrogênio e principalmente do radical hidroxil, que é o, entre aspas, o radical livre mais potente que existe. E por uma ação direta, apesar dela ter uma propriedade antioxidante inferior aos antioxidantes já conhecidos, como a vitamina E, o ácido ascórbico e tudo mais. Mas ela tem uma grande propriedade antioxidante também. Aqui uma pergunta recorrente, sempre, qual é o tipo de creatina que deve ser usado, né? Tem vários tipos, tem a creatina fosfato, que por sinal ela tem uma dificuldade muito grande de permear a membrana, ela tem a Steel Ester e tem a creatina monoidratada, que é a mais comumente conhecida, é a mais vendida e a que nós usamos em pesquisa. Então, numa comparação de todas essas formas de creatina, não houve uma diferença significativa entre elas, e a creatina que nós usamos em pesquisa é a monoidratada.
Nós temos aí várias recomendações para o uso. Esse aqui é um artigo que nós publicamos no Journal of International Society Sports Nutrition, que é o artigo da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, aonde nós usamos a suplementação com creatina num exercício intenso com a diminuição dos intervalos entre as séries. Quando você diminui o intervalo entre as séries, você aumenta a densidade do treino. Então, os exercícios com uma densidade maior se mostraram responsivos à suplementação com creatina, ou seja, o exercício muito intenso com a suplementação de creatina, houve um nivelamento do grupo que fez um protocolo com um espaço maior de repouso entre uma série e outra, né? Esse trabalho foi bacana, foi muito interessante, teve a participação de vários amigos, pesquisadores internacionais, como o Jeffrey Larson, o Bloomer, o Stephen Fleck, que é um dos pioneiros do treinamento de força nos Estados Unidos. E aí nós vimos que uma situação bem interessante, que quando você aumenta a densidade do treino, né, como eu já expliquei, aumentar a densidade é diminuir o intervalo de recuperação, o volume total de treino ele cai. Quando comparado com um protocolo onde você descansa, por exemplo, 2 minutos entre uma série e outra. E aqui nós temos dois modelos explicando isso. Um deles é no supino, que é o bench press. Então vocês estão vendo aqui essa coluninha mais clarinha aqui, cinza. Vocês estão vendo o volume descendo drasticamente em relação às semanas de treinamento. Então, primeira semana, oitava semana. E aqui vocês estão vendo também uma diminuição não tão severa como no supino, mas no agachamento. Então vejam que o agachamento também ele foi diminuindo aqui, né? O volume total foi diminuindo em relação àqueles que mantinham um intervalo fixo de 2 minutos. Mas, interessantemente, o que aconteceu? Todas as variáveis que nós testamos foram praticamente semelhantes. Ou seja, mesmo que o volume de treino tenha decaído, os resultados com relação à força e hipertrofia, eles foram praticamente iguais, né? E esse estudo foi muito bacana, por quê? Porque nós usamos padrão ouro, nós usamos ressonância nuclear magnética. E o resultado foi estatisticamente significante, né, tanto para um grupo como para o outro. Só que o mais interessante são as imagens, né? Essas imagens, se você olhar, não precisa nem tratamento estatístico. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessas imagens aqui de cima, vocês estão vendo aqui, ó, os adutores, o vasto lateral, o vasto medial, aqui embaixo os glúteos, é um sujeito que está deitado dentro da máquina com os pés voltados para vocês. E vocês estão vendo aqui no pré e no pós a diferença, né? Principalmente dessa área escura, que é o músculo, e também dessa área mais clara, que é o tecido gorduroso. Ou seja, para haver hipertrofia, precisa ter superávit calórico, né? Então, esse negócio de falar, eu vou fazer uma dieta drástica e vou treinar musculação, vou aumentar meu músculo e vou perder gordura, isso é impossível, né? Então, eu tenho hipertrofia, mas eu preciso de uma dieta que tenha um superávit calórico. É possível eu diminuir a ingestão de alimentos e hipertrofiar? Impossível não é, mas é difícil. E o mínimo que você pode descer na ingestão em quilocalorias, né, por dia, são 500 quilocalorias de energia. Mínimo. Se descer mais que isso, aí não tem jeito. Nessa foto aqui de baixo, que é mais impressionante, vocês estão vendo aqui o peitoral, aqui o tríceps, o deltoide, aqui o bíceps e aqui o tríceps. Olha a diferença dessa foto, dessa imagem, aliás, pré e pós-treino. Então, olha o peitoral como aumentou, os deltoides, o bíceps e principalmente o tríceps. Então, aumentou tanto para quem só treinou, com intervalos de 2 minutos, consumindo creatina, e para quem treinou com o decréscimo dos intervalos, o intervalo ia diminuindo 15 segundos por semana até a oitava semana, aonde o intervalo era apenas de 30 segundos. E a carga percentual de execução do exercício era de 80% da carga máxima. Então imagina que o seu agachamento máximo você consegue fazer com 100 quilos, por exemplo, né? Uma analogia. Eu fazia
quatro séries, cinco séries de 10, 12 repetições com 80 quilos. E no final, apenas com 30 segundos de intervalo. Então, a creatina se mostrou eficiente por equiparar esses dois protocolos. Aqui nós temos um outro artigo que nós publicamos, bem interessante. Esse aqui foi feito com o teste de Wingate. Para quem não conhece, é um teste que você faz num cicloergômetro e quanto mais força você faz para pedalar, mais força é devolvida para você. Então nós temos aí um equipamento que ele é isocinético, existe um cálculo relacionado com o seu peso e a carga que você vai colocar. É um teste que dura 30 segundos, né? O Wingate ele foi idealizado em Israel e é um teste extremamente exaustivo, né? As pessoas terminam esse teste, algumas vomitam, algumas cambaleiam, não conseguem ficar em pé. E a gente viu que a suplementação aguda de creatina também melhorou a resposta à suplementação, principalmente com relação à produção de ácido úrico, que nós descobrimos também que o ácido úrico, quando ele é tamponado para urato, ele também tem um poder antioxidante. Então aqui nós temos as duas tabelas, aqui com os marcadores, né, os biomarcadores redox, tudo aquilo que a gente foi testando e obtendo dados, né, o conteúdo de ferro, o FRAP, o MDA, o ácido úrico, né, e aqui os indicadores do desempenho do próprio teste de Wingate com relação à quantidade total de watts, a fadiga que aconteceu durante o teste, e a gente teve uma resposta muito boa em relação à suplementação de creatina. Aqui uma publicação já mais para frente, em 2017, aonde se evidencia que a própria produção de creatina, ela tem um envolvimento no compartimento mitocondrial, né, onde nós produzimos ATP. Então, nós temos ali lançadeiras de creatina fosfato que facilitam a produção de ATP quando o indivíduo faz uso da suplementação. Aqui foi um estudo que nós fizemos muito interessante com jogadores de futebol profissionais. Esses jogadores, eles eram de um time de São Paulo. Vou falar qual é, porque deve ter um monte de torcedor, foi do Palmeiras. E nós descobrimos que todos os jogadores que faziam sprints, então aqueles que eram os atacantes principalmente, com uma suplementação aguda de uma semana, todos eles melhoraram os seus sprints. Então, a creatina aliada aos protocolos de potência também se mostrou ser bem benéfica. Aqui foi um trabalho de doutorado de um ex-aluno, hoje atualmente é doutor, está trabalhando lá na UNOESC, em Santa Catarina, né, está muito bem colocado lá. Nós fizemos um trabalho bem bacana, relacionando adultos idosos, todos eles acima de 80 anos. Tivemos a colaboração de um grande amigo, que é o professor Stuart Phillips, aqui de cima, da McMaster Universe, que é um dos, ou talvez o pesquisador que mais estude proteínas no planeta e músculo. E quem ajudou também foi o professor Philip Tillebeck, que é também do Canadá. E aqui foi uma defesa inédita que aconteceu na UFPR, porque além de ter ah, dois componentes externos canadenses, né, o Stuart Phillips e o Darren Candle, que está aqui do lado, a defesa foi feita toda em inglês, né, isso foi inédito. Foi uma defesa espetacular, com uma população muito difícil de ser trabalhada, né, que eram esses idosos que eles, na época, estavam na casa de permanência já. Todos eles aderiram ao protocolo de treinamento e à suplementação de creatina também. E a gente teve dados muito interessantes com esse trabalho, né? Foram dois doutorandos meu que terminaram esse estudo. Esses foram publicados, foram apresentados no Colégio Americano, né? Foi bem interessante isso. E aqui, quando eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu consegui um grant, que é uma bolsa de estudos do governo americano, né? Eu era bolsista do CNPq e consegui essa bolsa do governo americano para poder fazer esse trabalho lá com treinamento de força,
voltado para idosos, adultos idosos, para verificar a massa magra, a força muscular e principalmente o estresse oxidativo, que a gente tinha sido já pioneiro no Brasil. E aqui está o Approved, né, que foi feito ali, ó, 25/5/2017, né? E foi um trabalho bem bacana. A gente também tem os dados. Aqui a gente está no laboratório de bioquímica lá da Appalachian State. E aqui meu grande amigo, o Dr. Steve McNaught, na época que esse rapaz estava fazendo mestrado com ele, que também, tanto eu o ajudei, como ele me ajudou aqui em várias pesquisas que nós fizemos durante esse tempo aí, né? Foi uma época muito bacana. Aqui um dado interessante, e isso é muito bom que vocês tomem nota, porque hoje em dia tem muita gente falando bobagem nas redes sociais e muita gente dizendo que toma 20, toma 30 gramas de creatina por dia e fica aquela coisa como que nem proteína, né? Quanto mais melhor. E a verdade é o seguinte, né? O limite são 5 gramas. Então você pode tomar desde 1 grama por dia, como pode tomar no máximo 5 gramas. Acontece o seguinte: quando a célula é saturada com a creatina, se você for responsivo, não adianta você consumir, ingerir mais que 5 gramas por dia. Não adianta. Ingeriu mais que isso, vai fazer um xixi mais caro, porque vai ser excretado tudo como creatinina, tá? Então, o cálculo é feito por 0,03 gramas por quilo de peso corporal. As pessoas têm peso corporal diferente, portanto, as doses elas vão ser diferentes, mas não vão passar de 5 gramas. Um outro dado interessante é que quando você faz o cálculo é pelo peso magro, não é pela massa corporal total. Então, eu posso ter um sujeito que é obeso mórbido, que pesa 180 quilos, eu não vou fazer o cálculo pelo peso total, e sim pelo peso ótimo que ele deveria ter. Ou então, quando os indivíduos são atletas, percentual de gordura baixa, nem todos os atletas têm percentual de gordura baixo, mas também o cálculo é feito pelo peso ótimo e não pelo peso que a pessoa apresenta ali na balança, né? Então, exige um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer isso. Mas não consumo mais que 5 gramas por dia. Esse aqui é um trabalho, né, uma revisão que nós fizemos e publicamos, muito bacana. Se vocês não tiverem acesso a essa revista, não é todo mundo que consegue acessar, não é toda universidade que paga essa revista. A UFPR acho que não paga, mas se vocês quiserem, depois eu envio sem problema. Então aqui a gente tem os pesquisadores, que são meus amigos, né? O Scott Forbes, o Darren Candle, que é esse carequinha aqui, o Luiz Boico Ferreira, que é o meu ex-doutorando, hoje doutor Luiz Boico Ferreira, e aqui esse que vos fala, e esse artigo aqui é bem bacana, então ele aborda a creatina tanto no músculo, nos ossos e principalmente no cérebro, em populações idosas. É um artigo muito interessante. E aqui a gente já sai da área do exercício, já sai da área do esporte e entra na área dessas doenças neurodegenerativas, porque se vocês se lembrarem daquelas duas enzimas que eu pedi para vocês prestarem atenção, né, a GAT e a GAMT, aqui no tecido hematoencefálico nós temos uma produção muito baixa em alguns locais, e em outros, por exemplo, no astrócito, eu não tenho produção de enzima aqui para fazer a metabolização da creatina, como também não tem o transportador desse, né, essa proteína transportadora que vai transportar creatina lá para o cérebro. Então, nós temos uma hipótese, e essa hipótese já está em andamento, que é aumentar a ingestão de creatina para essas populações que são acometidas por essas doenças, principalmente Alzheimer e Parkinson, numa tentativa de fazer com que essa creatina permeie a membrana hematoencefálica e essa creatina chegue lá. Nós temos a creatina tem uma certa dificuldade, justamente como eu falei, por falta de transportador, mas nós temos aí uma hipótese que, se nós somarmos isso ao glicerol, né, lembra que é o glicerol, um álcool, talvez eu consiga permear
a creatina usando o glicerol. Se isso acontecer, pode ser que a gente aumente então a produção de creatina no tecido hematoencefálico e pode ser que nós aumentemos a cognição desses indivíduos. Então, a nossa hipótese, né, e o que os estudos estão mostrando, justamente por ter uma deficiência dessas duas proteínas, essas duas enzimas, AGAPT e AGAMPT, a suplementação oral poderia, não estamos dizendo que realmente acontece, quem falar que acontece é mentiroso, né? É blogueiro, é influencer, quer aparecer, porque nós não temos esses dados ainda, e isso poderia melhorar então esse status neurológico, né? Fazendo com que, a longo prazo, com essas doses que extrapolam as dosagens que são recorrentes, poderiam, poderiam receber doses de 1 grama por quilo de peso corporal. Então, lembra qual é o cálculo que eu fiz? 0,03 gramas por quilo de peso corporal. Nesse caso específico, desses pacientes, principalmente com Alzheimer e Parkinson, as doses deveriam e devem ser bem maiores, justamente por essa dificuldade. Mas ainda os estudos são prematuros. Nós temos aqui um trial que foi feito, né, para realmente ver se ela tem um efeito benéfico, principalmente na parte cognitiva, na parte da memória. E esse estudo mostrou que adultos mais velhos, com ou sem demência, têm essa melhora cognitiva. E o nosso estudo também mostrou isso, porque todos os nossos idosos, eles melhoraram a parte cognitiva somente com exercício. Aqueles que fizeram exercício e suplementaram com creatina, eles tiveram um aumento mais significativo ainda da parte cognitiva. E isso foi mensurado com um teste canadense chamado MOCA, que é um teste um pouco complexo, né, de ser feito, mas a gente teve resultado legal. E o que a gente está fazendo agora é procurando marcadores bioquímicos que atuem no tecido hematoencefálico para a gente realmente ver se o exercício mais a suplementação com creatina pode trazer melhoria nesses quadros de pacientes pré-diagnosticados com Alzheimer. Detalhe: os pacientes que já estão na casa de permanência, né, que antigamente a gente chamava de asilo, esses não tem mais jeito, né? Porque o hiato de tempo, quando você é pré-diagnosticado até você chegar na casa de permanência, é por volta de 10 anos. Então, a nossa triagem, ela tem que ser feita e ela vai ser feita, esse projeto, né? Inclusive, é um projeto de doutorado, né? Convido-os a fazerem parte. Esses indivíduos que forem pré-diagnosticados, então começam um protocolo de treinamento de força aliado à suplementação com creatina. O objetivo não é curar o indivíduo, né? Falar, vou curar o Alzheimer. Não. Mas o objetivo principal é mitigar o avanço da doença. Então, se eu conseguir diminuir o avanço e trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para esses indivíduos, a gente já vai ficar bem satisfeito, né? Não é nenhuma tentativa de ganhar o prêmio Nobel, mas é uma tentativa de trazer benefícios para essa população, né? Eu falo isso por experiência própria, porque há 3 anos eu perdi minha mãe para o Alzheimer, então, né, é uma coisa que eu me identifiquei e tenho esse projeto aí em andamento, aberto, né, para quem quiser tomar parte. Então, nós temos aí um resumo, né, daquilo que a creatina pode trazer de benefício e, principalmente, né, aquela mensagem final que, a suplementação é a que mais tem evidência robusta dos suplementos, né? Principalmente quando a gente vai medir atividade de força e potência. É um dos mais seguros que existem. Existem vários mitos em relação à creatina. Uma, creatina faz cair cabelo, é mito. A outra, que a creatina aumenta cálculo renal, é mito, né? A litíase não tem nada a ver com o metabolismo da creatina. Nem aqueles indivíduos com insuficiência renal, que já estão com o glomérulo ali todo esgarçado, perdendo proteína compacta, eles perdem muita creatina também.
Então, esse indivíduo deve suplementar com creatina, mesmo aquele que está fazendo hemodiálise. Então, ela é segura, não faz cair cabelo, não causa acne, não traz o problema de cálculo renal e todos os outros problemas, não incha a pessoa como acharam, né? Então, é tudo conversa, né? Tudo mito. E depois que essas concentrações plasmáticas elas estiverem aumentadas, você não precisa mais ingerir mais que 5 gramas por dia. Aí a pergunta é, professor, eu posso ingerir creatina? Pode. O meu avô pode? Pode. Ah, meu filho pode? Depende. Seu filho está com quantos anos? Ele é um esportista? Ele já está lá com seus 12, 13, 14 anos, participando de competições? Pode tomar sem problema nenhum. Ah, a minha avó, ela está apresentando quadro de demência, o que que eu faço? Creatina nela, não tem problema nenhum, né? Vocês, como nutricionistas, podem prescrever, né? Eu endosso, sem problema nenhum. E quando é que eu paro? Eu costumo brincar o seguinte: se você ainda não começou a suplementar com creatina, comece. E só pare na tumba. Então, vai tomando creatina até o fim. Posso tomar todo dia? Pode. Se eu esquecer, não tem problema nenhum. Porque uma vez que você para a suplementação, vai demorar por volta de 5 semanas para essas concentrações descerem. Então, se você esquecer de tomar 1, 2, 3 dias, não tem problema nenhum. Você volta lá e toma seus 5 gramas, 3 gramas de creatina por dia, não tem problema nenhum. E também não precisa tomar todo dia. Você pode tomar um dia sim, um dia não, né? Porque essas concentrações, uma vez que elas se mantêm ali saturadas, para você reverter isso, você tem que parar de tomar por 5 semanas. Então, posso tomar uma vez a cada Ai, 2 dias, se eu quiser, sem problema nenhum, né? O uso da creatina, ele é crônico. Então, creatina não é pré-treino. Não adianta tomar creatina, vou tomar creatina para treinar. Não, o uso é crônico. Eu preciso aumentar essas concentrações, saturar a célula e aí tudo bem. Que horário que eu tomo? O horário que você quiser. Você pode tomar de manhã, pode tomar antes do almoço, depois do almoço, de noite, antes de dormir. Não tem horário, né? Você escolhe o horário. Eu, por exemplo, eu tomo creatina quando eu acordo. Eu acordo, desço para fazer meu café, já tomo uma creatina em jejum, com água, ponho o pozinho na boca, tomo, tá tudo certo, né? Ah, quer misturar com suco? Tá, não tem problema. Quer colocar no whey protein? Pode colocar. Não tem problema nenhum, né? Pode usar de várias maneiras. E mesmo que você não treine, pode usar a creatina, porque a ação dela não é só para músculo, é para todos os tecidos e principalmente para o hematoencefálico, tá certo? Então, eu acho que o que eu tinha para comentar com vocês, para falar, está falado. Eu abro agora para vocês perguntarem. Podem ficar à vontade, não tenho pressa, né? Eu não consigo olhar o chat daqui, né? Então eu vou interromper esse compartilhamento e fico aqui à disposição de vocês para as perguntas. Não fiquem com vergonha, não fiquem intimidados, não existe pergunta boba. Ah, eu estou com vergonha de perguntar. A pior pergunta que tem, que você pode fazer, é justamente aquela que você não fez. Portanto, fiquem à vontade. muito obrigada, professor, sempre trazendo aí um conteúdo de muita qualidade para a gente. Então, vamos começar com as perguntas. Eu Vamos queria lá. começar com uma pergunta que a gente fez dentro da Lani mesmo, que a Anvisa atualizou a normativa para ser obrigatório 5 gramas para a creatina para adultos nas embalagens, né? Hum. Então, o scoop agora vai ser 5 gramas, a porção é 5 gramas. E aí, como o professor vê isso, já que a gente sabe que a mais que isso não existe um benefício, né? E muitas vezes as pessoas até têm educação de, vou tomar 3 scoops, 2 scoops, Uhum. e a gente precisaria talvez melhorar essa educação em nutrição. O que o professor teria a dizer sobre isso? Você acha que é benéfico? Então, eu fico um pouco reticente quando a Anvisa ela coloca alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu me pergunto se realmente a Anvisa ela está atualizada com relação às publicações, né? Os maiores pesquisadores de creatina são meus amigos, nós somos parceiros de publicação. Acabamos de submeter
um artigo para publicação de creatina concomitante com cafeína, que é um projeto que uma doutoranda minha está executando. Eu fico com um pouco de pé atrás, né, com essas colocações da Anvisa. Então, o que acontece? Se você quiser tomar 1 grama de creatina por dia, tá tudo certo, não tem problema. A única coisa é que, para saturar a célula, se eu tomar 5 gramas, é mais rápido. Em 3 dias, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar 30 gramas de creatina por dia, fracionado em 5 gramas, né? 5 ou 6 doses. Em 3 dias, a célula está saturada, se você for responsivo. Agora, se eu tomar 1 grama só por dia, eu vou demorar aí umas 3, 4 semanas. Então depende da pressa do indivíduo, né, fazer isso. Aí tem aquela pergunta: como é que eu vou saber se eu sou responsivo ou não? Infelizmente só tem um jeito: biópsia. Ah, entendi. Que interessante. E Muito obrigada. eu tenho uma certa experiência com biópsia, porque foi o que eu mais fiz nos Estados Unidos, né, biópsia por agulha. Eu Aham, fazia 5, 7 biópsias por dia, né? aham. Mas é a única Seria... maneira que eu tenho de saber. Do que seria essa biópsia, perdão, de pele mesmo? Músculo. Ah, tá. Nossa. Uma agulha chamada de modelo de Bergstrom. Você tem que inserir essa agulha a 6 centímetros, né, no músculo. Aí você tem um êmbolo que você lanceta, então ela sai dali com um pedacinho de tecido e você analisa, Aham, né? Ou analisa na hora, ou coloca congela em nitrogênio líquido, coloca no freezer -80 e daqui a 10 anos eu vou lá analisar a amostra, sem problema. entendi. Muito interessante. Bom, já queria juntar mais uma pergunta que também surgiu aqui na Lane com uma pergunta que surgiu no chat sobre o clássico de suplementar creatina com carboidrato simples. Uhum. Existe algum benefício de absorção disso ou não é muito considerável? Então, isso foi uma pergunta que foi feita já há um certo tempo, mas já foi respondida, né? Não há diferença. Você pode consumir a creatina com carboidrato, você pode consumir a creatina com água e até com proteína. As pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, as pessoas acham que consumindo carboidrato simples, você vai ter um pico de insulina muito alto em comparação a outros alimentos. Então, saibam que o whey protein é o alimento mais insulinogênico que existe. Eu tenho muito mais pico de insulina com whey do que o carboidrato. Mas também não tem problema, eu posso tomar a creatina com whey, com carboidrato ou com água só. Não há diferença. Perfeito, muito obrigada. Então, o professor pode ver no chat, se tiver interesse, temos muitas perguntas, mas eu também posso continuar perguntando. Você vai selecionando aí as perguntas que você acha mais legal, vai fazendo. Perfeito. Teve uma pergunta aqui sobre gestante lactante, é recomendado? Se o professor saberia. A gestante e lactante é recomendado consumir creatina. A suplementação não tem nenhuma influência deletéria nem na mãe e nem no feto. Perfeito. E uma questão que a gente sempre ouve também, que o professor até comentou, é essa parte da creatina reter água no tecido muscular, e as pessoas têm muito medo de ganhar peso por usar creatina. E nessa parte do processo de emagrecimento, ela é recomendada, tendo em vista que ela pode fazer essa retenção? Então, a gente tem que fazer uma separação aí do que é ganho de peso e ganho de gordura, né? Peso é água. Mas às Então, vezes você para os vê, pacientes. o glicogênio, ele tem 3 moléculas de água, né, para cada grama. Então, quando você corta o carboidrato, você perde peso. Isso é uma coisa. A creatina, ela pode prejudicar aquele atleta que precisa do limite de peso. Então vamos supor, você vai ter um lutador, o lutador vai fazer a pesagem. Ele faz a suplementação de creatina, ele ganha aí tranquilamente de 3 a 5 quilos de peso, não de gordura. Então qual é a recomendação? Que esse lutador entre com uma dieta específica para ele poder perder um pouco de peso, mesmo suplementando com a creatina, para ele estar dentro dos limites de peso da categoria ou do esporte que ele pratica. Quem não tem esse problema com limite de peso, pode ficar tranquilo. Perfeito, então vou fazer só mais duas perguntas. Com relação ao consumo de água, após começar a suplementação com creatina, preciso aumentar. Como é que é?
com relação ao consumo de água da creatina. O professor comentou também que não interfere na litíase renal e nem Uhum. nos pacientes que já estão no estágio de doença renal mais complicado. Mas também a gente ouve muito falar que se você toma creatina, você tem que aumentar o seu consumo de água. Isso é válido? Então, por si só, a creatina ela já coloca mais água para dentro da célula, né? Ela é uma substância osmoticamente ativa. Então, assim, como é que eu vou fazer o cálculo, né? Para a pessoa que, quanto de água eu vou beber, né? Eu vou ingerir por dia. O melhor cálculo que você pode fazer são 250 ml a cada hora. Perfeito. E aí, tranquilo, né? O consumo de água é muito importante, não só para aqueles indivíduos que têm problemas renais, né? Mas para todo mundo, o consumo de água, assim como o sono, são muito importantes, né? Então não pode deixar essas recomendações de lado, né? Ingerir a quantidade certa de água e dormir a quantidade certa de sono. Bom, mais uma pergunta sobre o formato da creatina e como a gente tem a creatina Creapure, né? Tem muita diferença da creatina normal, a monoidratada comum? Excelente pergunta. Então é o seguinte, essa creatina, né, você lê Creapure, né, mas você fala Creapure. Então o que que é? Isso aí é uma indústria, uma fábrica alemã que tem a máquina de purificação. Então eles produzem essa creatina com 100% de pureza. Por a máquina ser cara, a creatina se torna mais cara para o consumidor. Por exemplo, nós no laboratório, né, nós fazemos pesquisa com creatina. Necessariamente eu não preciso que ela tenha o selo da Creepier, mas quando a creatina chega na minha mão, eu mando analisar, porque eu preciso apresentar o laudo de um laboratório independente que ateste pelo menos 97% de pureza. Agora, muito cuidado com creatinas que são vendidas por aí, porque algumas são maisena pura. Se a Sim, creatina é muito barata, desconfie. A creatina com o selinho, ela é mais cara, né? Não quer dizer que a outra seja tão pior, mas ela precisa ter o laudo de pureza também. já aconteceu comigo. Eu fiz o teste de iodo e era maisena, É, não era esse creatina. é um problema, né? A corrupção ela está em todo lugar, não tem jeito. Mas antes da gente terminar, eu preciso que o professor defina uma palavra-chave para a gente fazer um form de presença. E aí, enquanto o pessoal vai respondendo, a gente faz mais uma pergunta daí. Então, a palavra-chave vai ser o meu apelido, né? Que eu tenho aí, que eu viralizou no mundo, porque é um apelido que eu ganhei nos Estados Unidos, que é Aham, General T, né? Então você põe General T, essa é a palavra-chave. perfeito. Vou escrever aqui no chat. Então, pessoal, respondam, o form está aqui no chat também, para vocês receberem o certificado, tá? Ó, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, eu estou vendo que tem 105 participantes aqui que estão aqui, né? Se quiser fazer, pode fazer, tá tranquilo. São 10h18, pode fazer. Existe benefício do uso da creatina após fisioterapia motora em pacientes hospitalizados? Também Sim, perguntaram isso sobre o sim, benefício dentro do hospital em pacientes que precisam de treinamento físico. sim. Eu tenho vários seguidores que são médicos, né, principalmente ortopedistas, e eles tiveram um ótimo resultado no pós-operatório desses pacientes que começaram a fazer a fisioterapia, né, pós-cirurgia, e melhoraram significativamente mais rápido que aqueles que não fizeram a suplementação. Perfeito, faz todo sentido. Seria mais ou menos isso? O pessoal está perguntando sobre a doença de Parkinson. A dosagem da creatina é semelhante para quem tem Alzheimer? Pouquinho menor, É menor. pouquinho menor. Mas a gente tem aí bons avanços com Parkinson e Alzheimer usando creatina, né? Como eu falei, os estudos ainda são preliminares, então a gente ainda não pode opinar a respeito disso, né? Porque não há tantos dados assim para a gente oferecer, mas está caminhando. Perfeito, então. Mais alguma pergunta? Bom, o pessoal está perguntando na questão das gummies também, de outros formatos da creatina, que estão ficando bem famosos agora nesse mundo da nutrição, né? Infelizmente. Olha, Mas a gente o que poderia. eu tenho visto é a creatina em goma,
E eu, anualmente, eu vou palestrar no Congresso Brasileiro de Nutrologia, que acontece em São Paulo, em meados de setembro. Na última vez que eu estive lá, uma representante veio me abordar, perguntando se eu conhecia, né? Ela me deu um monte de creatina em goma. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso te responder agora é qual é a mais gostosa, né? Do sabor. Agora, você manda para mim a creatina em goma, eu faço um trabalho com a creatina monohidratada e te dou os dados para ver se é melhor ou se é, né? Até hoje ela não mandou, né? Tudo bem. É, o que a gente vê muito são ingredientes extras que não são interessantes, né? Que acaba virando um ultraprocessado suplemento. Exato. Mais perguntas: existe alguma relação do uso da creatina na melhora dos tendões? Ah, mas nem esteroide anabólico funciona, e muito menos o colágeno, hein? Então, olha só, o músculo, ele é bem irrigado, o tendão não. Então, qual é a única maneira que eu tenho de melhorar o tendão? É treinar o músculo e esperar, porque a melhora é bem lenta. Porque a hora que esse tendão romper, o processo é cirúrgico, O efeito dela é mais no músculo mesmo, né? mais no músculo. O tendão é muito pobre, O pessoal tá querendo saber sobre disponibilização dos slides, mas o pessoal vai ficar gravado no YouTube, tá? está gravado, Assim, né? Bem. assim que o professor enviar, a gente já vai postar no YouTube e vocês vão poder acessar lá. Se alguém quiser algum artigo, é só mandar, né? Para aqueles que não me seguem no Instagram, por favor, me sigam. Quase todos os dias tem alguma uma postagem científica, né? Sem achismo, sem opinião. E qualquer coisa é só entrar em contato pelo direct ali, que tá tudo certo. Perfeito. Vou fazer a pergunta da Mariane aqui, que ela já tinha perguntado antes, sobre estudos do uso da creatina em crianças neurodivergentes. Se existe algum benefício. Até hoje não li nada, mas é uma provocação boa. Eu posso ir lá no PubMed e ver se tem alguma coisa, sem problema. E para pacientes oncológicos também foi perguntado. Então, o paciente oncológico é um problema a ser resolvido, né? Porque quanto mais eu alimentar o tumor, mais ele se desenvolve. E o tumor, ele se alimenta daquilo que você alimenta o organismo. E conforme ele vai se alimentando, ele vai crescendo e vai deixando as células adjacentes ali sem alimento. Por isso que ele se prolifera muito grande, muito rapidamente, né? É, Então, existe uma percepção assim da endometriose também com a creatina, né? Mas não está bem. então, tem alguns trabalhos que estão sendo feitos, não com creatina, mas com exercício, principalmente por causa da produção de lactato, porque o tumor, ele é um ávido consumidor de lactato. Então, às vezes, o exercício pode ser um tiro no pé para o paciente oncológico, né? Isso ainda está muito mal resolvido. Tudo que a gente falar é especulação. Entendi. Bom, e daí a última pergunta, vou liberar o professor. É, além da hidratação intracelular, ela também hidrata o plasma sanguíneo para o Não, intuito de usar para reidratação? não, Não. não, não. É bem no músculo mesmo, né? Isso, é Pessoal, no músculo. tem que fixar isso. Mas acredito que seria isso, assim. Muito obrigada, professor. Acho que o pessoal aqui está bem, gostou bastante da aula. E a gente fica muito feliz de receber profissionais como você. Obrigada pela disponibilidade. E agradeço muito mesmo. O pessoal está agradecendo aqui no chat, se o professor quiser conferir. É isso aí, é um prazer estar colaborando para a formação de novos nutricionistas, né? E eu costumo dizer que hoje em dia, com essa geração TikTok, as pessoas estão perdendo o hábito de ler, de estudar, né, e procurar informação verdadeira, né? Principalmente a chave é o PubMed. Vão lá no PubMed que a coisa se resolve. Certinho, não sei se a prof. Renata quer comentar alguma coisa, se o Alan quer comentar. Eu não Não, só consigo. agradecer também, professor. Muito obrigado. Muitas pessoas. Professora Renata, a senhora está afônica, toma um pouquinho de creatina que vai melhorar. Ô, Tô sem voz. É, eu já obrigada. Eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade, sempre enriquecendo muito para nós aqui da nutrição, até pela sua expertise com pesquisa científica de qualidade. Então, realmente, a gente tem que buscar trazer profissionais assim para nos trazer conhecimento, né, de forma segura. Obrigada mesmo. Eu vi aqui, ó, aqui conosco está a professora Regina Vilela, que é minha parceira há vários vi. anos.
Regina Uhum. tá assistindo a live. Sim. Nós tivemos o professor Tácito numa semana acadêmica da Federal, né? Eu lembro da sua palestra lá. E a Regina foi no nosso evento presencial da Liga. Foi muito bom também. Ah, show. Então, pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Estou sempre à disposição para outros acontecimentos que vocês venham a fazer, né? Outros eventos. E é isso aí. Obrigado. Muito obrigada, professor. Pode contar com a Obrigado. gente para estar nos seus cursos, nas suas palestras, como ouvintes. Foi muito engrandecedor. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu vou Obrigado. interromper a gravação e logo que estiver pronto aqui eu mando para vocês. Tá? Depois só me manda um e-mail, que aí eu mando por e-mail. Cadê aqui agora?